Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu vim aqui rapidinho fazer uma abordagem bem resumida com vocês sobre um procedimento que está sendo muito utilizado no tratamento da Covid-19, que é a posição de pronação. Na verdade, essa posição ela já vem sendo utilizada há muitas décadas no tratamento de outras doenças respiratórias graves, como a SARA, que é uma síndrome respiratória grave. E essa posição ela se mostra muito efetiva no tratamento dessas doenças. Então, como a Covid-19 é uma doença que também compromete muito a ventilação do doente e o pulmão em si, ela também é uma escolha importante e muito relevante para o tratamento da Covid. Mas como, Franci, que ela funciona? Bem, para a gente entender como essa posição funciona, a gente precisa entender um pouquinho da anatomia pulmonar, ok? Então, olha só, aqui é um pulmão, ok? Ó, bonitinho meu pulmão. Aqui é um pulmão. Então, como é que ele está organizado? Como as suas estruturas se organizam? Primeiro, o ar, ele entra pelas vias aéreas superiores e faz toda a sua trajetória. Brônquios, bronquíolos, alvéolos, que é a última porção dessa trajetória do ar. Nesses alvéolos acontece o que a gente chama de hematose, que é justamente a troca gasosa. O oxigênio que o paciente inspira, ele vai para o sangue e do sangue sai o gás carbônico acumulado no processo fisiológico. Beleza, então tá. Então, no alvéolo acontece essa troca gasosa. Se esses alvéolos estão comprometidos, seja com secreção, seja com uma pressão muito grande, eles não conseguem receber esse ar e fazer uma troca gasosa, uma boa perfusão, que a gente chama perfusão pulmonar. Então, como é que esses alvéolos estão organizados na sua estrutura anatômica? Vamos pensar aqui se esse é o pulmão. Esses alvéolos, a parte mais importante, de maior perfusão, de maior troca gasosa, eles estão localizados na parte posterior do pulmão, ok? Na parte posterior do pulmão. Póstero inferior, a maior parte dessa porção de maior responsabilidade de troca gasosa. Maior responsável pela troca gasosa. Pensa bem comigo, vamos pensar na física, né? Se o paciente está deitado de costa ou decúbito dorsal, o que vai acontecer com todas essas estruturas? Elas vão pesar, vamos dizer assim, justamente em cima desses alvéolos que são os maiores responsáveis pela perfusão, pela troca gasosa. E com isso, eles acabam sendo prejudicados, eles não conseguem fazer uma boa troca gasosa. O que acontece quando a gente prona o doente? Ó, pronou o doente ou colocou o dente em decúbito ventral, toda a parte posterior do pulmão acaba, de uma certa forma, sendo liberada, perdendo um pouco aquela pressão que ele estava sofrendo na posição de decúbito dorsal, na posição de costa. Com essa posição, se o doente estiver tanto respirando espontaneamente e na hora que ele inspira, ou se ele estiver também respirando através de ventilação não invasiva, né, através de um aparelhinho que ajuda, com essa posição, a troca gasosa fica muito mais facilitada, ok? E se o doente está em ventilação mecânica, e se o doente também tem uma PIP na ventilação mecânica, essa área onde existe nessa área onde é a maior responsável pela perfusão, pela troca gasosa, ela também fica mais liberada. E se a gente pensar, vamos pensar que esse pulmão aqui está cheio de secreção. Então acaba que toda essa secreção acumulada nessa parte mais posterior se desloca para uma área que a gente chama de área mais morta do pulmão, né? Vamos assim dizer, uma área mais morta do pulmão e libera a região dos alvéolos responsáveis pela troca gasosa. E com isso a ventilação fica mais facilitada. Então a relação, aí se tu me perguntar assim, Franci, quando está indicada a pronação? Em que momento a gente precisa pronar o doente? No momento em que a relação
PaO2, FO2, ela está abaixo de 150. Isso a gente vai falar um pouquinho, eu vou gravar uma aula no YouTube também para falar dessa relação PaO2 e FO2, que é justamente o ar, a fração inspiratória de oxigênio inspirado, né? A fração inspiratória, que é o FO2, e o PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio no sangue. Então isso precisa estar equilibrado, tem uma fórmulazinha que a gente faz esse cálculo. Mas a partir do momento que esse cálculo dá um valor de 150 ou inferior a 150, que a gente chama de relação PaO2-FO2, aí o doente já tem indicação de pronação, ok? E quanto mais precoce, né, no momento que o doente já se mostrar com um comprometimento respiratório importante e que essa relação PaO2-FO2 já está em torno de 150, já é o momento de indicar a posição de pronação. Com isso, a gente espera que o paciente apresente bons resultados através de uma melhora na ventilação mecânica e, com isso, também uma melhora na perfusão orgânica. Ok, pessoal? Então, foi só uma abordagem rápida, só para a gente entender como é que funciona e como essa posição ajuda muito no tratamento da Covid-19, tá bom? Obrigada aí pela atenção e se cuidem de vocês e cuidem daqueles que vocês amam, tá bom? Se proteja. Grande abraço.